vontade, tá? Se aparecer mais uma aí, tu me chama. Mas eu acho que a continuação natural da matéria seria a gente dar uma olhadinha em atrito. Claro que a gente poderia piorar muito mais essas questões, né? A gente poderia, só para ter uma noção aqui rápida, ó, se a gente quisesse melhorar muito mais essas questões, né? A gente poderia fazer assim, ver se tu concorda. Olha que divertido. E assim fica bem divertido, né? Te dou as massas todas, te pergunto a força, a tração em cada fio, certo? Ficaria bem mais divertido, né? A gente poderia colocar um bloquinho aqui em cima também, se a gente quisesse, um bloquinho 6 ali para ver o que acontece, certo? Então, só para te ver, né, cara? Dá para melhorar bem as questões de Newton só de acrescentar bloquinho. Isso aí, pelo método Ninja, vai dar dor de cabeça, imagina? Né? Imagina, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diagramas de corpo livre com 6 leis de Newton para somar as 6 equações. Então tu vê, né? Dá para ficar bem mais divertida a nossa relação ainda. De qualquer forma, eu acho que o natural agora, se tu de repente tem uma aí, deixa eu dar uma puladinha aqui. O natural é que a gente procure questões um pouco mais apimentadas, porém eu acredito que a apostila, depois das leis de Newton, tenha começado a falar de atrito. Essa é uma apostila única, essa para o ano todo ou não? Né? Então tem que ter atrito aqui na brincadeira. Então deixa eu ver. Qual é a página que nós estamos aqui? Movimento circular foi 13, aqui, achei. Leis de Newton, tração um fio, ali, força de atrito. É isso? É isso que eu vou fazer. Enquanto vocês adquirem mais dúvidas para resolver questões mais bonitas como essa, ó, eu vou dar uma palhinha rápida de força de atrito. Cara, força e atrito é uma matéria relativamente tranquila. Ela tem uma passagem perigosa e delicada. Pô, cara, primeira coisa que eu tenho que te falar, porque assim, ó, eu já vi colegas, e não é incompetência, é mais distração, eu acho, afirmar o seguinte, ó, imagina que eu tenho lá um bloquinho no chão, começo a puxar ele pra cá, né? Começo a arrastar ele pra direita com uma força externa. Nós sabemos, da nossa experiência, que vai ter uma certa força que se opõe a esse deslizamento, que é o que a gente chama de atrito. Tu empurra a cadeira para lá, tu sente uma resistência. Pô, engraçado, tem alguma coisa empurrando para lá. Aí tu pensa, então eu vou empurrar para lá, que aí aquela força vai me ajudar. Aí tu, Cacilda, agora a força está empurrando para lá, que droga. Por isso muitas pessoas falam erroneamente que a força de atrito é sempre contrária ao movimento, o que é um verdadeiro absurdo. Eu te pergunto, como é que eu vou para lá, meu querido? Quem é que me empurra para lá? Quando eu caminho. Se eu passo óleo no chão, eu não caminho, né? Então quem é que está me empurrando para frente? O atrito. Eu vou para frente e o atrito me empurra para frente. Olha como o atrito é a favor do movimento. E o erro mais clássico de professores, colegas, às vezes é gritar para a criançada: a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Que absurdo! Como é que tu caminha, meu amigo? Não se esqueçam. Outra, ó, se eu boto um objeto em cima da cadeira ali, ó, e puxo a cadeira, eu te pergunto, como é que o pano veio? Como é que o pano está vindo para cá? É o atrito, cara. O atrito empurrou o pano para lá e ele foi para lá. 2 exemplos óbvios onde o atrito é a favor do movimento. Então, se nós quisermos uma regra geral sobre força de atrito, eu deveria escrever assim, ó. É sempre contrária à tendência de deslizamento.
deslizamento. Aí sim vai ser honesto. Força de atrito é sempre contrária à tendência de deslizamento. O meu pé, quando eu caminho, quer deslizar para trás, por isso que a força de atrito é para frente. Quando eu puxo o pano sobre a cadeira, o atrito joga ele para frente, porque ele quer deslizar para trás. Se eu puxasse muito forte, né, por inércia ele ficaria, né? Então tu vê, ele queria deslizar para trás, por isso que o atrito foi para frente. Aquela frase é verdadeira. Essa é sempre contrária à tendência de deslizamento. Não acabei ainda. Não escutei nada. E ninguém ali, ó. Então olha só. Se eu pegar outra, por que existe o atrito? Se nós fôssemos dar um zoom aqui com o microscópio eletrônico, nós perceberíamos que mesmo essa superfície que ao meu toque parece lisa, nós perceberíamos que mesmo a superfície mais lisa que tu já tocou é cheia de vales e crateras. E é a interação entre essas irregularidades superficiais que geram o atrito. Então é importante tu saber que a força de atrito é sempre contrária à tendência de deslizamento e que o atrito é oriundo das irregularidades superficiais. A coisa mais lisa que tu já tocou na tua vida, ela é na verdade toda irregular do ponto de vista atômico. Só que os teus dedos e teus olhos não são bons para perceber essas irregularidades. Aí sim, aí na próxima aula eu vou te apresentar a fórmula para calcular a FAT e vou te explicar os detalhes da aplicação dessa fórmula. FAT, força de atrito. Aquele cara ali é chamado coeficiente de atrito, é a letra grega mi, né? Coeficiente de atrito. E aquela força ali é a famosa força normal. É fácil perceber que o atrito depende da força normal e do coeficiente de atrito. Primeiro que se tu arrasta um objeto, né, uma caneta como essa, por exemplo, aqui, ó, putz, como é liso. Aqui, ó, totalmente diferente já, ó. Aqui, caramba, já mudou o atrito. Quando eu mudo o material que se esfrega um no outro, muda o atrito. E se eu faço mais força entre dois objetos que se arrastam, ó a minha mão, arrastando devagarzinho uma na outra, é até gostosinho, faz carinho. Agora espreita uma mão na outra e esfrega. Oh, como é difícil esfregar as mãos nesse caso, já que a força normal aumentou, as irregularidades penetram mais uma na outra, né? E o atrito aumenta. Daqui a pouco a gente continua essa discussão. Muito obrigado pela paciência e pela atenção.